Fala pessoal, estamos aqui para o segundo episódio sobre a Reforma Protestante. Então, pare tudo o que você está fazendo. Fique comigo até o final desse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Giovanni Marques e esse canal é específico sobre a história do cristianismo. E nós estamos numa série sobre a Reforma Protestante. A aula passada nós demos apenas uma introdução ao assunto. Hoje nós vamos continuar falando sobre o contexto histórico da Reforma Protestante. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que muitas vezes não é mencionado nos livros ou em alguns professores de história que falam sobre a Reforma Protestante. Mas nesse vídeo você vai entender um pouco mais. Lógico que eu não vou entrar muito profundo, mas o seu entendimento vai estar muito mais apurado depois que você assistir esse vídeo, depois que você se inscrever nesse canal, ativar o sino para aproveitar os próximos episódios e também faça seus comentários, suas críticas, deixe a sua opinião aí embaixo. Vamos para a nossa aula de hoje, a queda de Constantinopla, depois da vinheta. E por que nós vamos falar sobre a queda de Constantinopla? Ora, esse acontecimento em 1453 foi o acontecimento mais importante do período da Idade Média. É considerado pelos historiadores como o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Bom, para darmos início a essa aula, nós precisamos entender o básico, que foi Constantinopla. Constantinopla foi o império, foi a capital do Império Bizantino, o antigo Império Romano do passado, vocês lembram? Ele foi um centro político religioso do Oriente Cristão, fundada pelo imperador Constantino no ano 330. O imperador Constantino, aquele mesmo que fez o Edito de Milão no ano 313, lembram? Que ele trouxe liberdade religiosa aos cristãos que estavam sendo perseguidos? É esse mesmo. Ele viu ali na cidade de Bizâncio, que fica no Império Bizantino, que esse lugar era um lugar muito estratégico. E ele pegou e fundou a cidade de Constantinopla nessa região do Império Bizantino. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa explicando por que era uma região tão importante geograficamente falando. Então ela foi fundada pelo imperador Constantino no ano 330, lembrando, uma das cidades mais importantes da história. E por que Constantinopla é tão importante assim? Ela era uma barreira entre dois mundos. Durante séculos, Constantinopla serviu como proteção para a Europa cristã contra as invasões do Oriente. Ela funcionava como centro militar, centro comercial e centro religioso. Centro militar, ela tinha um enorme exército muito poderoso e também as muralhas, os muros da cidade eram muito poderosos. Durante mais de 1000 anos, os otomanos e outros exércitos, muitos outros exércitos tentaram invadir Constantinopla, invadir Bizâncio, a antiga Bizâncio, porque ela era uma região muito importante. Mas Constantinopla, ela foi um muro de proteção para o Ocidente. Se não fosse a cidade de Constantinopla, fosse esse muro medieval, com certeza o Ocidente, as regiões da Europa, iriam deixar de existir, pois os otomanos iriam invadir e conquistar toda a região da Europa. É importante a gente falar também sobre o centro comercial, pois ela era uma das cidades mais importantes, porque tinha muitas relíquias, tinha muitos perfumes, especiarias caríssimas. O melhor vinho, os melhores perfumes, os melhores produtos estavam centrados nessa cidade. Então o pessoal da Europa, do Ocidente, vinha comprar ali em Constantinopla. Centro religioso, Bíblia em latim. Durante mais de 1000 anos a Bíblia ficou em latim para preservar o Evangelho, para preservar o cristianismo.
Escritos, manuscritos originais do grego estavam escondidos nessa cidade. Livros históricos, não apenas da religião, mas também do conhecimento de medicina, matemática, geografia, enfim, livros de pessoas muito importantes da época estavam guardados nessa cidade. Ela era um santuário de coisas religiosas. Ela era uma guardiã da verdade, da sabedoria, do entendimento e também de muitas outras coisas da ciência. E aqui eu trouxe para vocês o mapa da onde ficava Constantinopla, para a gente observar com mais facilidade, com mais simplicidade, para você entender a importância da geopolítica de Constantinopla. Olha só, lá em cima o Mar Negro, lá embaixo o Mar Mediterrâneo, já uma barreira entre esses dois mares que eram muito importante para as rotas. Do lado esquerdo aqui o Ocidente Europeu, o lado direito o Oriente da Ásia. Aqui em cima, no Oriente da Ásia, aqui embaixo na verdade, está o Estreito de Bósforo. Aqui, durante mais de 1000 anos, exércitos, não apenas o exército otomano que acabou tomando Constantinopla, mas também outros exércitos tentaram invadir Constantinopla por esse Estreito de Bósforo, que era um dos caminhos que eles tinham para tentar atravessar e ir para o Ocidente. Então por isso que Constantinopla é considerado um muro de proteção para o Ocidente, para a Europa. Então olha só a importância da geopolítica de Constantinopla, a importância da localização. Por isso que os povos queriam conquistar Constantinopla, porque quem tivesse essa cidade com certeza teria muito poder. Então, finalmente, no ano de 1453, anote isso aí no seu caderno, no ano de 1453, a queda de Constantinopla. Cercada pelos turcos otomanos, liderados por Mehmed II, porque ele usou uma tecnologia nova da época, o uso de grandes canhões, daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Fim do Império Bizantino. Mais de 1000 anos esse império reinou e foi vitorioso em muitas vezes. E aqui eu quero falar um pouco sobre os canhões. Porque durante mais de 1000 anos, como eu mencionei no slide passado, durante mais de 1000 anos os exércitos tentaram, várias regiões tentaram invadir Constantinopla. E eles não conseguiram, porque o muro de Constantinopla era muito forte, muito consistente, resistente e poderoso. Durante mais de 1000 anos eles não tiveram sucesso. Agora o Império Otomano, os turcos otomanos, liderados por Mehmed II, eles criaram esses canhões que conseguiram derrubar os muros de Constantinopla, e agora Constantinopla é tomada por completo. E o Império Bizantino, que foi sendo conquistado aos poucos, não foi aqui em 1453, mas durante séculos atrás, séculos e séculos. Ele foi aos poucos sendo despedaçado pelos seus inimigos. E agora em 1453, a única região que faltava era Constantinopla. Constantinopla estava aguentando firme os exércitos, né? Essa ponte, esse muro de proteção estava aguentando firme. Até que chegou a tecnologia e acabou com os muros de Constantinopla e o fim do Império Bizantino e o fim de Constantinopla. E por que a queda de Constantinopla é tão importante no contexto da Reforma Protestante? Ora, o conhecimento se espalha. Lembra que eu falei que Constantinopla era guardiã da Bíblia, do conhecimento de livros antigos, originais do grego, muito conhecimento de medicina, matemática. E agora, após a queda, estudiosos fugiram para o Ocidente, fugiram para a Europa.
principalmente ali para as regiões da Itália, primeiramente. Eles levaram consigo manuscritos gregos, textos antigos voltaram a circular na Europa. Isso influenciou, fortaleceu o Renascimento, os estudos bíblicos e o pensamento crítico. Então aqui o cenário está sendo montado para que Lutero apareça. O conhecimento está se espalhando para a Europa, porque a Europa está escravizada na língua latim, o conhecimento é tudo em latim, e é um conhecimento básico ainda. Agora, todo o conhecimento está vindo de Constantinopla, dos antigos orientais, textos originais, coisas preciosíssimas. Livros caríssimos agora estão se espalhando e o conhecimento está vindo para os europeus, que durante muitos e muitos séculos estavam escravos. E quando o conhecimento vem, a libertação também vem. E quando a sabedoria e o conhecimento chegam, a luz vem e começa a iluminar o coração de cada europeu. Ainda mais que a gente vai falar também da imprensa de Gutenberg nos próximos vídeos, que foi também importante. Mas a imprensa de Gutenberg em 1454, se não me engano, 1454, ela também ajudou a espalhar esse conhecimento. Mas vamos falar sobre essas coisas nos próximos vídeos. Então, nesse vídeo, por isso que eu quis falar sobre Constantinopla, porque ela foi muito importante. Não só para a preservação do cristianismo, mas também a sua queda trouxe libertação para a Europa. Através da sua queda também, começou-se a ter as grandes navegações Espanha e Portugal. Porque agora, como o exército otomano tomou a cidade, eles não podiam mais fazer comércios, né? Porque ali agora está um bloqueio. Ao invés de ter um muro aberto, agora é um bloqueio. Então Espanha e Portugal tiveram que dar a volta sobre o mar, tiveram que fazer as grandes navegações e descobrir novas rotas. E foi aí que descobriram as Américas. E foi aí que o Brasil foi descoberto. Mas a gente pode ir um pouquinho mais profundo nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Ativa o sino aí para você ficar atento aos novos episódios do contexto histórico da Reforma Protestante. Deus abençoe e até a próxima.